O hiperfoco é um termo que foi banalizado, ninguém mais sabe o que significa de verdade, as pessoas falam que sentem quando na verdade não sentem, e eu tô aqui para explicar de uma vez por todas o que é hiperfoco, e na minha explicação eu vou dividir em 3 partes: hiperfoco, hiperfixação e interesses especiais. Se você não me conhece, eu sou o Deco, eu sou comediante autista e antes eu preciso deixar claro uma coisa nesse vídeo. O que eu vou falar aqui, gente, é a minha visão a partir da minha experiência e da minha vivência como uma pessoa autista, tá bom? Eu li artigos, eu não vou falar besteira, mas eu tô partindo da minha experiência e ponto de vista como uma pessoa autista, beleza? Talvez sua experiência vai ser outra, talvez você não vai realmente se identificar do jeito que eu tô falando, mas, pô, pega o geral. Eu não gosto de conflito. Mas enfim, o que é hiperfoco de verdade? Como eu já falei no vídeo lá sobre o que é o autismo, para ser considerado hiperfoco, você precisa que essa característica te cause prejuízos constantes e significativos no decorrer da sua vida. Então, para ser hiperfoco, cara, ele precisa te causar prejuízos recorrentes no dia a dia. Não significa que o que eu vou explicar aqui você não tenha sentido alguma vez na vida. A questão é que, tipo assim, às vezes que você sentiu e a constância desse sentimento não são tão relevantes para ser prejudiciais para sua vida, como é para pessoas autistas ou com outros transtornos como o TDAH, altas habilidades, etc. E aí, por que eu falei que o hiperfoco ele é dividido em 3 partes? Porque eu acho que dessa maneira é o jeito mais fácil de eu conseguir explicar as complexidades das coisas que eu sinto e dessas características. Mas, mais uma vez, é constante e significativo. Para mim, o termo hiperfoco é necessariamente focar em uma ação. É você estar fazendo uma ação e uma atividade com um foco totalmente exagerado. É quando você fica imerso naquela atividade e esquece todo o resto, tá ligado? Eu vou dar o meu exemplo, cara. Eu tenho muito hiperfoco quando eu tô editando vídeos. Às vezes eu começo pra editar só um vídeo que eu vou demorar meia hora, 1 hora, e quando eu vou ver eu fiquei 6 horas seguidas editando vários vídeos e não fui vendo o tempo passar, não fui sentindo fome, não fui sentindo sede, não fui sentindo necessidade de ir ao banheiro, esqueci que tinha celular, esqueci de falar com as pessoas, esqueci compromissos e etc, porque eu estava editando vídeo. Mas isso não acontece, tipo assim, uma vez por mês ou a cada 2 semanas. Acontece muito mais do que isso. Eu diria que acontece assim, dia sim, dia não. E essa imersão nessa ação, nessa atividade é tão grande, é tão intensa, que pode até desenvolver problema de saúde em pessoas autistas. Eu, no meu caso, quando eu era criança, eu hiperfocava tanto em esporte, em jogar futebol e videogame, que eu desenvolvi anemia por esquecer de comer e tive momentos que eu desmaiei de fome, porque eu não sabia que eu tava com fome. E é aquela coisa, o hiperfoco ele pode acontecer com todo mundo. O problema é a constância. Já a hiperfixação, ela é diferente do hiperfoco porque ela não envolve uma ação. Mas é quando a gente fica fixado mesmo em algum assunto, algum tema, em alguma, pode ser até alguma atividade, em algum álbum, alguma série, mas é fixado novamente, de uma maneira intensa. Só que isso durante um determinado período, tá ligado? Que é aquele período que a gente só quer aquela coisa, sabe? Parece até que a gente tá viciado naquilo. Eu, por exemplo, eu tive uma hiperfixação com o YouTube, então, de repente, eu tava consumindo vários conteúdos sobre o YouTube, sobre produzir pro YouTube. Não à toa eu comecei a produzir pro YouTube. Então é uma coisa que às vezes as pessoas podem ver como uma maneira positiva, como algo positivo pra nossa vida, mas é porque vocês não veem os bastidores. Que é eu não conseguindo dormir porque eu quero ver coisa de YouTube e mexer em coisa de YouTube. De eu esquecer de comer, de eu ficar dias me alimentando mal, no sentido de me alimentar no momento errado e ter que comer comidas mais rápidas do que saudáveis, porque tô atrasado por alguma coisa, etc. Então a hiperfixação é isso, é quando você fixa muito intensamente algum assunto e alguma coisa. E falando em ser intenso, cara, você já foi intenso dando o seu like nesse vídeo? Apertando o botão do hype pra ajudar nós? Pô, ajuda nós, cara. Deixa o like, aperta o botão do hype, se inscreve no canal. Cara, estamos fazendo um conteúdo bacana, um conteúdo interessante, né? E falando em interessante, e o interesse especial, hein? O interesse especial é o assunto onde o autista tá num relacionamento sério. É aquele interesse que, na verdade, é uma paixão e aquela paixão intensa, sabe? E geralmente é esse interesse que é gatilho pras hiperfixações e pros hiperfocos. Mas só geralmente, tá? Não é 100% das vezes. Então tem hiperfixações minhas que, na verdade, tem nada a ver com meus interesses especiais, são até estranhos do nada, e vão embora do nada também e não ficam, tá ligado? Mas o interesse especial é aquela fixação que fica, que você, pô, bota o anel ali e fala assim, bora.
E o meu exemplo é Beatles, cara. Desde os 11 anos eu sou fixado nos Beatles. Eu acho que não teve uma semana da minha vida, desde que eu conheci Beatles, que eu não escutei pelo menos uma música deles. Sempre que tem vídeo eu assisto. Eu sempre busco conteúdo sobre isso. E é uma coisa que faz eu ficar hiperfixado. Então, por exemplo, escutar álbum de Beatles, só a mesma música, o mesmo álbum. E às vezes, sabe, ficar hiper focado naquela música, em tocar um violão e tocar música de Beatles. Então eu hiperfoco em ficar tocando violão e tocar Beatles, etc. E, enfim, vocês entendem como um tá relacionado com o outro, sacou? E aí, cara, pra gente relembrar tudo e fazer o resumão. Quando alguém falar besteira sobre hiperfoco, ou você conversar sobre isso, você poder explicar da maneira direitinha, hein? Hiperfoco é quando a pessoa, ela foca muito numa ação, em alguma atividade, de uma maneira tão intensa e imersa, que ela acaba não notando outras coisas ao redor do mundo e até, inclusive, dela mesma. A hiperfixação é quando a pessoa ela se fixa em algum assunto, algum tema durante um determinado período e ela só quer consumir sobre aquilo, só quer saber daquilo, só fala sobre aquilo, só pensa naquilo e de uma maneira que prejudica ela no dia a dia também. E o interesse especial é aquele tema, aquela coisa que acompanha o autista, a pessoa, na vida toda dela. E se não na vida toda dela, a partir do momento que ela conhece aquela coisa. E o interesse especial pode gerar hiperfixação e hiperfoco também, mas não necessariamente isso. E pra finalizar, lembrando que pra ser hiperfoco e ser qualquer uma dessas coisas, precisa ter o quê? Prejuízos significativos e constantes durante toda a sua vida. Eu espero de verdade que você tenha curtido esse conteúdo. Inclusive, eu fiz um conteúdo a mais de hiperfoco, que são as 3 dicas que eu faço pra eu mesmo me regular quando eu noto que eu tô hiperfocado em alguma atividade e eu preciso ser mais produtivo ou fazer mais coisas no meu dia a dia. Como é algo mais pessoal, eu deixo só para os membros do canal. Seja um membro também. E é isso, gente. Muito obrigado, axé e até a próxima.